Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de volume e capacidade aqui com a professora Neumar? Mas antes disso nós temos aqueles recadinhos, né? Entra lá no Classroom, né? Veja lá as atividades que foram colocadas para vocês, tá bom? É um momento para vocês aprenderem um pouquinho mais e garantir a presença de vocês, tá bom, galerinha? Então, olha só, o que nós vimos na aula anterior, retomando, nós começamos ali a rever um pouquinho sobre, né, as unidades, sobre as relações entre volume e capacidade e retomamos algumas unidades de medidas, que são bem importantes, tá bom? Nesses cálculos aqui de volume e capacidade. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos falar as relações entre o volume e a capacidade, tá bom? Então, para começar, eu sei aí em casa, que a professora já falou um pouquinho sobre essa relação de volume e capacidade, eu vou colocar aqui um quiz para vocês, tá? Então prestem atenção aí em casa. Olha só. Então eu tenho aqui a letra, né? A professora correlacionou aqui com letra A e com letra B. Eu vou ler a letra A para vocês. Espaço que o recipiente, né, de um perfume ali ocupa dentro da bolsa. E a quantidade de perfume que cabe dentro do recipiente. Então, eu tenho duas informações aqui, a informação A e a informação B. Vou pedir para vocês aí de casa relacionarem se a relação A ela está relacionada, né, com a capacidade ou se a informação B está relacionada com volume ou com capacidade. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e a gente já retoma para ver quais que são essas relações. E aí, conseguiram relacionar? Lembraram o que é o volume, o que é a capacidade? Então, vamos lá, vamos conferir aqui com a professora. Olha só, então, a informação aqui, A, espaço que o recipiente de um perfume ocupa dentro da bolsa, está relacionado com o volume. É o espaço que ele está ocupando dentro dessa bolsa, tá? E a quantidade de perfume que cabe dentro do recipiente é o quê? É a capacidade. É a capacidade ali a quantidade de perfume que tem lá dentro, tá? O volume de perfume que tem dentro desse frasco de perfume, tá bom? Então, nós temos aqui algumas informações bem importantes aí, tá? Anotem aí essas informações, olha só. Então, nós temos aqui, olha só, que 1 metro cúbico, ele corresponde a 1000 litros, tá? São informações aí que nós vamos estar utilizando. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, tá? E nós sabemos aqui que 1 litro possui 1000 mililitros, tá? São informações aí bem importantes, tá, pessoal, para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, anotem aí esses dados, tá? Conforme a professora for falando, vocês já vão anotando aí do ladinho, tá bom? Beleza? Então, vamos lá? Olha só, então, vamos começar com um exemplo aqui, tá? Quantos mililitros de sorvete cabe dentro desse pote? Quanto será que cabe? Percebam, né, que nós temos aqui as medidas do pote. Ele tem o comprimento, que vale 15 centímetros, a largura, que vale 9 centímetros, e a altura, que vale 10 centímetros, tá?
Então, vamos começar a resolver isso. Primeiro, nós vamos encontrar o volume, tá? Então, vamos encontrar o volume que nós já calculamos lá anteriormente. Então, para calcular o volume, como que nós fazemos? Multiplicamos as três, né, dimensões, largura, né, o comprimento, a largura e a altura. Então, quanto que vale ali o comprimento? Vale 15 centímetros, largura e a altura vale 10. Então, multiplicando tudo isso, 15 vezes 9 vezes 10, eu tenho lá 1.350, tá bom? Então, eu encontrei o volume, tá? Agora, vamos verificar quanto que representa, né, esse volume que eu tenho aqui em ml, né? Olha só, 1 centímetro cúbico, lembra que a professora falou que isso era bem importante, corresponde a 1 mililitro, tá? Então, agora eu quero transformar, eu quero ver quanto que cabe, qual que é a capacidade de líquido, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar e vou ver quanto que equivale 1.350 centímetros cúbicos em mililitros, tá? Então, olha só aqui como que a professora, né, trouxe para vocês. Então, a gente sabe dessa informação, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Onde que eu quero chegar? Olha só, eu quero saber quanto que equivale 1.300, né, e 50 centímetros cúbicos, certo? Quanto que equivale isso em mililitro? Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso aqui multiplicar por 1.350. Mas por que 1.350, professora? Porque é o valor que eu quero descobrir. Então, eu estou fazendo o quê? Uma proporção, tá? Mais ou menos parecida quando a gente estudou porcentagem. A gente faz uma proporção. A gente fez bem praticamente essa relação lá anteriormente, tá? A gente vai fazendo proporção para encontrar esse valor, porque a gente tem uma informação, certo? E queremos encontrar aquela outra ali, que é essa transformação da unidade, tá bom? Então, olha só, quanto que equivale, né? Não é bem uma transformação, quanto que equivale. Então, grava aí, ó. Eu tenho lá que eu tenho somente essa informação, que 1 centímetro cúbico é igual a, né, 1 mililitro. Aí eu vou multiplicar por 1.350, porque é o valor que eu quero encontrar lá, ó, 1.350 centímetros cúbicos. Mas o que eu faço de um lado da igualdade, a gente tem que fazer lá do outro lado. Então, aí eu vou multiplicar 1 mililitro por 1.350 também. Então, 1.350 centímetros cúbicos é equivalente ali a 1.350 mililitros. Tá bom, pessoal? Então, essa é a capacidade que ele ocupa, tá? Agora, olha só, o que nós vamos fazer aqui. Então, dentro desse pote de sorvete cabe o quê? Anotem aí, ó, dentro desse pote de sorvete cabe 1.350 mililitros. Então, lembra lá, desde o comecinho das aulas, quando a gente sempre falou, né, as outras professoras também falam, é muito importante que vocês registrem a resposta, escrevam essa resposta, né? Não deixe essas informações perdidinhas assim no caderno, que às vezes a gente não consegue, né, identificar. É muito importante que vocês tragam, né, a resposta, tá bom, pessoal? Igual aqui, né? Dentro desse pote de sorvete cabe 1.350 mililitros, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho sobre isso? É a mesma ideia que a professora fez aí com vocês, só que vamos passo a passo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês medirem aí qual que é o volume, né? Para vocês calcularem qual que é o volume, né, de um aquário, certo? Em decímetro cúbico, olha só. Então, ele está dando as medidas aqui, eu tenho as medidas em centímetros cúbicos, mas eu quero o volume em decímetro cúbico. Como será que eu faço isso? Então, a professora vai deixar um tempinho para vocês pensarem em casa, tentarem fazer, e eu já retorno para a gente fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos calcular esse volume em decímetro cúbico? Então, vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa aqui, vamos calcular o volume. Então, como que eu calculo mesmo? Multiplico comprimento, largura e altura. Então, multipliquei 30 vezes 90 vezes 10,5. Montei até uma continha aqui para fazer essa operação, 30, né, vezes 90, né? Então, quanto que dá isso? 30 vezes 90, 2.700, né? Aí, só que faltou fazer uma multiplicação, né, pessoal? Faltou eu multiplicar por 10,5. Então, a professora também montou essa continha aqui. Então, 2.700 vezes 10,5, eu tenho lá um númerozinho com vírgula, né? Faço lá as multiplicações e no final vejo lá quantas casinhas que eu tenho aqui depois da vírgula e conto aqui, né? Aqui eu tenho uma, volto lá, tenho uma aqui. Então, faço a continha aí no caderno, né? Então, multipliquei, né? Deu lá, certo? Deu 28.350, mas deu 28.350 o quê? Centímetros cúbicos. Como que eu transformo isso em decímetro cúbico, será? Como que eu faço isso? Vocês têm aí alguma ideia? Por isso que a professora falou lá das transformações. Eu tenho centímetros cúbicos e quero ir lá para decímetro cúbico, certo? Só que agora, olha só, veja bem. Faça a transformação de 28.350 centímetros cúbicos para decímetros. 28.000 centímetros cúbicos, né? 28.350 para decímetros cúbicos. Ah, você achou que a professora já ia fazer essa transformação, né? Não, agora é com você. Vou deixar um tempinho e já retomo aqui. E aí, galerinha, conseguiram? Vamos ver como é que ficou essa transformação? Então, vem aqui com a professora, olha só. Então, eu estou voltando, né? Estou vindo lá, né? Estou vindo da esquerda para a direita aqui. Então, olha só, vou dividir por 1.000. Então, nós vamos dividir 28.350 por 1.000, tá? Fazendo essa divisão, né? Olha só, estou vindo aqui, estou dividindo, né? 28.350 para transformar em decímetro cúbico, tá bom? Aí, olha só, a professora trouxe uma dica aqui para vocês. Vocês podem fazer essa divisão, tá bom? Mas também tem essa dica da vírgula. Olha só, na divisão nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Então, eu tenho lá 28.350 divididos por 1.000. O que eu faço? Eu vou deslocar. Percebam aqui com a professora, eu estou com a vírgula lá no finalzinho do número, né? Eu vou deslocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por que eu desloquei 3 vezes? Porque eu tenho 1, 2, 3, né? Aqui, ó, tenho 3 zeros, tá bom? Então, deslocando ela 3 vezes, eu fico lá com 28,35. Olha só, tá vendo, pessoal? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Porque a pergunta era qual?
A gente agora vai encontrar a capacidade. A gente calculou o volume, fez a transformação de unidade, agora nós vamos encontrar a capacidade. Então, qual é a capacidade de água desse aquário? A professora deixou anotado as informações que a gente já encontrou, que o volume é igual a 28,35 decímetros cúbicos e que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Lembrando que aqui na imagem está em centímetro, mas no enunciado nós pedimos esse valor em decímetros cúbicos, tá bom? Por isso que está decímetros cúbicos aqui, que foi que a gente calculou anteriormente. Então, a professora vai deixar um tempinho aí para vocês e eu já retorno aqui para a gente fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram encontrar fizeram essa transformação? Vocês usaram proporção? O que vocês fizeram? Então, não consegui, professora. Não tem problema. Então, vamos ver como é que isso, né, como é que fica esse resultado. Então, ó, o volume do aquário, né, em decímetro cúbico é 28,35 decímetros cúbicos. Então, são informações que a gente traz, né? Então, olha lá. Como 1 decímetro cúbico corresponde ali a 1 litro, né? Como que a gente vai fazer essa transformação? Nós vamos realizar um cálculo de proporção, que nem nós já realizamos anteriormente. Então, ó, lembra lá a informação que a gente tem aqui. 1 decímetro cúbico é igual ali a 1 litro, tá? Então, vamos multiplicar isso agora, tá? Por 28,35. Mas por que 28,35, professora? Porque é exatamente o valor que eu quero encontrar aqui. 28,35 decímetros cúbicos. Eu quero encontrar quanto que equivale, né? Então, por isso que eu multipliquei um lado da igualdade por 28,35 e o outro lado também, proporção, tá bom, pessoal? Então, 28,35 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 28,35 litros,
Belezinha? Então, vamos responder esse nosso probleminha. A capacidade do aquário é de 28,35 litros, tá bom? Concluindo, olha só, a capacidade, ela tem lá 28,35 litros e o volume, né, também ali 28,35. Perceberam essa relação, pessoal? Então, tem essa relação da capacidade e do volume, tá bom? Então, né, anotem aí, tentem, né, resolver um pouquinho, tentem pensar um pouquinho como que tem a ver essa relação, né? Para mim tudo é volume, professor, para mim tudo é capacidade, não, mas tem essa diferença, tá? Elas são relacionadas, mas uma coisa é o que está lá dentro, a outra coisa, né, é o que não está, que é o que ocupa o espaço, igual a professora já explicou para vocês, tá bom? Então, né, o que a gente viu aí na aula de hoje? O que a gente viu na aula de hoje? Vocês lembram já? O que a gente estudou? Então, nós, né, revisamos aí as unidades de medidas, tanto de volume quanto de capacidade, né? Nós identificamos relações entre o volume e a capacidade, né? Vocês viram aqui, né, que ele deu o mesmo valor, não é verdade? Ó, o decímetro aqui, né, o volume e a capacidade deram o mesmo valor, né? Mas vocês entendem aí em casa que isso são coisas diferentes? Que o que está lá dentro, né, é diferente do espaço que eu estou ocupando? Então, percebam isso, tá, galerinha? E o que será que a gente vai ver na próxima aula? Vocês têm alguma ideia aí? Olha só, nós vamos continuar estudando, galerinha, o volume e a capacidade, tá bom? Então, a professora deixa um forte abraço para vocês, que vocês fiquem, né, bem, né, e continuem assistindo as aulas de matemática, que são todas preparadas aí com muito carinho pelas professoras, tá bom? Então, um grande abraço para vocês!